Simplesmente peguei pra reassistir Skeleton Crew esses dias e, cara, o resultado foi incrível. Eu adorei reassistir essa série. Na época que saiu, não vou negar que eu tava meio chateado com a Disney, né? Depois dos acontecimentos catastróficos de The Acolyte, tava um pouco pra baixo, assim, né? Tanto que na época eu nem fiz cobertura aqui no canal e eu tava fazendo vídeo a rodo, né? Porque eu tinha outros assuntos relacionados a Star Wars, né? Bom, cara, eu acho que chegou o momento agora, que já passou um tempo, de eu fazer um vídeo falando sobre Skeleton Crew e como que eu achei essa série tão boa mesmo, cara. Essa série aqui, ela recuperou uma moral que Star Wars precisava recuperar de verdade, cara. Algo que a gente não via fazia um tempo já no universo de Star Wars pela Disney, né? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira temporada de Skeleton Crew, se promete uma segunda, enfim, vamos comentar tudo nesse vídeo aqui. Mas é claro que antes de continuar, preciso te chamar pra você se inscrever aqui no canal. Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo a tua opinião também, que tudo isso que você faz me ajuda muito. Você também tem algumas outras opções além dessas, que é se tornar membro pra ajudar aqui o canal. Cara, ajuda muito, ajuda demais mesmo. E hypar o vídeo, esses pontinhos que você me dá aí no YouTube me ajuda muito a divulgar esse vídeo pra mais pessoas, né? Pra que esse vídeo seja assistido por mais pessoas. Mas agora, sem mais delongas, bora pra minha análise completa aqui dessa primeira temporada de The Skeleton Crew. Mas é claro que antes da gente prosseguir nessa minha análise completa aqui da primeira temporada, eu preciso te explicar como é que foi o conceito, como é que era pra ter sido Skeleton Crew. Porque pra você que acha que Skeleton Crew era pra ter sido uma série desde o início, você está enganado ou enganada. Porque Skeleton Crew de início foi pensado pra ser um filme, o roteiro tava até pronto nas mãos do Jon Watts, que é aquele diretor que fez uns filmes do Homem-Aranha lá do MCU recentemente, né? Ele fez outros projetos, tá? O Jon Watts, ele vem sendo um diretor bem famoso aí no meio, mas as produções mais famosas que ele tá envolvido foi o Homem-Aranha, então eu digo isso mais pra você lembrar e saber quem é mais ou menos, né? Enfim, o Jon Watts, né, tava encabeçando esse projeto há um tempo atrás, até que ele pensou que isso seria um bom filme, só que a Lucasfilm barra Disney tiveram, né, outros planos pra essa série aqui e resolveram adaptar pra série. E eu vou falar pra vocês que eu gostei, que não foi um filme, eu realmente gostei porque tem um universo aqui muito vasto pra ser adaptado só pra filme, sabe? Talvez, acho que série funciona mais. Inclusive o ponto vital que a Disney queria fazer com essa produção aqui de Skeleton Crew era fazer igual os Goonies fizeram lá nos anos 80, 90, sabe? Aquele filme que as crianças acabam achando um baita tesouro sem querer, enquanto os piratas querem caçar a todo custo, né? Enfim, Skeleton Crew quis trazer essa vibe juntando essas crianças aqui, num caso que eles não faziam ideia que eles estavam envolvidos, né? Mas enfim, rapaziada, agora que vocês sabem o contexto de como Skeleton Crew foi pensado no conceito desde a base, a gente pode falar um pouquinho sobre a primeira temporada. E é claro que esse vídeo aqui vai ter spoiler. Como eu acabei de falar pra vocês, sim, a história resumidamente é essa, né? Essas crianças aqui, elas são de um planeta chamado Et-Etin, e elas não fazem nem ideia do quão importante é esse planeta que elas estão, cara. Elas acabam achando uma nave e sem querer, ao entrar nessa nave, né, que o destino cruzou, o destino de todas essas 4 crianças, né, sem querer elas acabam saindo do planeta, porque o personagem principal, o Win, acaba apertando o botão lá sem querer, e a nave vai voando pra fora da estratosfera por aí. E aí acontecem diversas aventuras, que é bem legal, que, cara, é que nem eu falo já aqui nesse canal direto. Se tem uma coisa que Star Wars não erra, Star Wars pode errar em muita coisa ultimamente, né, por conta das escolhas da Disney e tudo mais, produções executivas aí que escolhem coisas aí estranhas, mas se tem uma coisa que Star Wars não erra de jeito nenhum, é em ambientação, cara. Todas essas ambientações de Star Wars acertam muito no ponto, cara, acertam em cheio também. Então tudo que envolve Et-Etin, tudo que envolve os planetas em volta desse planeta que as crianças estão, é muito legal, cara, é muito bem feito, então é legal demais. As crianças também eu tenho que falar que é um ponto muito alto disso tudo, porque elas entregam muito, cara. Eu tava até um pouquinho pé atrás com isso tudo quando começou a ser lançada essa série, porque eu pensei que, mano, pra essa série emplacar, igual o Goonies fez, né, nos anos atrás, tem que ter uma criançada que tem um carisma absurdo, e, cara, elas entregam muito, cara. Principalmente o Neil, que é esse cara aqui que tem que é dessa raça aqui de Star Wars, que pouco aparece, né, mas ele parece até meio um elefantinho, né, ele parece o Dumbo, né, digamos assim, por causa das orelhas e tal, parece um elefante. Ele é muito fofinho, cara, e toda a relação que essas crianças têm, que elas acabam cruzando o caminho, né, elas acabam cruzando os destinos, a família deles, é tudo bem colocado assim, digamos assim, na história, pra que a gente comece a criar aos poucos um afeto por eles, né. No primeiro e segundo episódio você ainda acha que eles são só bagunceiros e tal, como toda criança deveria ser, né, uma criança normal, né, normalmente é assim, então você começa a criar um vínculo com eles com o tempo, né, e ainda mais quando eles acabam caindo nessa nave, conhecendo o 33, que é esse droid aqui, o SM-33, né, o SME,
que tem até uma referência a Peter Pan, né, uma coisa assim, né, mas basicamente quando eles conhecem o SM-33, cara, melhora muito, cara, porque ele é muito carismático, cara. Eu gosto muito dos droids de Star Wars. Toda obra ultimamente vem tendo um droid muito marcante, né? Não é só de agora, né? Mas, pô, desde antigamente a gente tem o R2-D2 que não precisa nem ter rosto pra aparecer, pra ser carismático. Todo mundo gosta dele, pô, o R2-D2 é muito adorável. C-3PO também, mesma coisa, por mais que ele seja chato, mas faz parte do carisma dele ele ser chato, né? Não tem como você ver o C-3PO sendo ele sem ser chato, é só ele sendo daquele jeito mesmo. Então, cara, o C-3PO é muito bom, R2-D2, agora o 33, pô, até o BB-8 lá da Rey, das sequels que todo mundo odeia, cara, o BB-8 ele passa despercebido, né, digamos assim. Até o droid do Cal Kestis nos jogos também, eu acho que é o BD, né, do Cal Kestis, cara, muito bom também o carisma dele. Então, cara, tudo que envolve o 33 eu gosto bastante, cara, é um carisma assim absurdo, tem uma atuação ali, mesmo sendo um droid, então ele tem até esse bichinho que sai do olho esquerdo dele. Ele também é um show à parte, cara, de Skeleton Crew. Ele rouba muito a cena e diversas vezes ele salva as crianças, mesmo que sem querer, daquele jeito automático que os droids são, né? E aí a gente tem alguns elementos da trama, que é aí que a gente vai começar a entrar também, e alguns problemas que eu acho, pelo menos, tá? E o principal problema de Skeleton Crew, na minha opinião, é o Jod, né? Que é o Capitão Silvo, né? Ele tem vários nomes na série, né? Que é o personagem interpretado pelo Jude Law, cara. Eu botei muita fé nele porque eu achava que ele seria um líder até então, mas não. Quem foi mais líder foi a Fern, que é uma das crianças ali. Ela tem mais espírito de liderança do que o Jod. O Jod é só um aproveitador, cara. E é meio curioso, porque ele tem o uso da força, o Ima acaba suspeitando que ele é um Jedi, se ele não é, enfim. Eu acho interessante todo esse jogo, assim, de curiosidade que as crianças têm, descobrir quem ele é realmente, se ele é um Jedi, se ele é só um pirata, enfim. E na real, eu coloquei muita expectativa nele, né, de que ele seria um personagem importante, ele seria um cara legal até. Mas depois, acho que depois do 5º episódio, acontece muita coisa envolvendo o Jod, que ele só se mostra ser um cara horrível, mano. Ele é um cara muito ruim. Basicamente, ele é um cara muito ruim que beira a chatice. Ele é um cara tão ruim que ele chega a ser chato com as crianças, sabe? Com as maldades que ele faz, né? Então, não vejo problema nisso, né? Tudo bem, é o cara ser chato e tal. Mas, pô, por ser o Jude Law, né? Por eu gostar desse ator também, né? Enfim, ele é o Dumbledore, cara, atualmente no mundo de Harry Potter, né? Nos Animais Fantásticos e tal. Também tem outros papéis que eu gosto muito dele, né? Que ele fez aquela série do Papa. Ele também fez o parceiro do Sherlock Holmes. Cara, eu gosto muito do Jude Law. Tudo que ele tá envolvido eu espero muito dele. E aí nessa série aqui eu acho que ele foi meio escanteado pra ser um vilão, sabe? Ele ficou meio aquele vilão óbvio, aquele vilão muito óbvio. Talvez, e ele não teve nem redenção na série. Quando eu fui assistindo os episódios, eu sinceramente achei que ele teria uma redenção na série, porque basicamente ele usa as crianças pra descobrir Et-Et. A grande trama da história é que nem as crianças sabiam, mas Et-Et, né, o planeta que elas vêm, esconde um baita tesouro. É um tesouro tão grande assim que o próprio planeta deles é protegido por uma barreira de fora. Então o planeta deles é protegido, ele fica dentro de um núcleo de proteção, né? Ele fica protegido o tempo inteiro, pra que nenhum dos piratas invada, enfim, ninguém se aproveite dos planetas, sabe? Do planeta deles, né? Então eu achava que o Jod basicamente ele saberia disso, mas ele tentaria ajudar as crianças de um jeito mais normal e natural. Até ele seria uma pessoa que se sabe, porque a gente já começou a série com ele fazendo uma parada ruim, né? Ele sendo maldoso, né? Ele tentando enganar a tripulação dele, né? Coisas de pirata contra os piratas, mas com a série eu pensei que ele ia ter uma redenção, mas ele não teve, enfim. Acho que o Jod, ele foi um potencial desperdiçado, talvez, de ser um Jedi, de ser uma pessoa que inspira outras. Até certo ponto ele chega a inspirar o Im até, que é um dos protagonistas da série, né? Ele até chega a inspirar o Im, cara, que eles têm uma conversa muito, muito bonita na nave, que o Im, ele tá meio desiludido, falando que ele tá com medo, que ele queria ir pra uma aventura, mas ele não sabia que era algo tão perigoso assim, que eles corriam risco de vida e tal. E aí o Jod fala, tenta esquecer esse passado, esqueça isso, aquilo e tal. É legal ver o Jod tentando ser legal com uma criança, mas ao mesmo tempo eu esperava que ele teria uma redenção. E ele não teve. E eu acho que isso que tirou um pouquinho um pouquinho do meu hype pra esse personagem da série, sabe? Eu queria muito que ele tivesse sido maior do que ele foi. E ele acabou no final se tornando só um vilão galhofa de filme. Talvez poderiam ter usado ele de uma forma mais interessante pra série. E um dos fatores que mais me deixaram assim desiludidos, com aquele gostinho de que, pô, podia ter mostrado mais, né, de quero mais assim, foi porque no final da série, né, é mostrado pra gente, é falado, né, tem um flashback ali que ele começa a falar sobre, que a gente descobre que o Jod foi treinado por um Jedi. Então, acho que seria legal, e parece que esse Jedi que treinou ele foi uma das pessoas que conseguiram sobreviver à Ordem 66. Então ficou muito a questão na cabeça de muita gente na época, de quem que era então, quem que sobreviveu, né, à Ordem 66, que conseguiu treinar o Jod, né, quem foi, se foi
as Adventures, se foi o próprio Obi-Wan Kenobi que treinou ele de algum jeito, enfim. Muitas pessoas ficam com essa teoria até hoje por aí. Eu vi também em comunidades do Reddit que até hoje o pessoal tenta descobrir, lendo e tal, enfim. Mas o George aí, ele tem todo esse background que ele usa a força, que ele é um pirata, que ele é uma pessoa desajustada, que era pra ter seguido o caminho da força e foi pro lado do mal. Ele tem o próprio sabre de luz dele na história, né, que não é dele, tá? Eu só digo assim que ele consegue empunhar ele, então é legal essas cenas, não vou negar que é muito legal ver ele segurando o sabre de luz, pô, muito massa todas essas cenas, mas é ruim porque ele usa pro lado do mal, né, cara? Ele usa negativamente. Mas tudo bem, agora que a gente superou esse meu ponto muito forte que eu tenho com o George na série, eu acho que é legal a gente também levar em conta que Et-Etin, cara, o planeta de Et-Etin é um baita planeta, é um planeta muito bem estabelecido, coisa que Star Wars sempre acerta, né, é difícil, até em obras que não dão certo de Star Wars, como por exemplo Acolyte, que, enfim, a galera não curtiu muito, né, eu também não curti tanto assim como eu achei que gostaria, é uma expectativa jogada fora, né, até Acolyte acerta, mano, com estabelecimento de planeta e tal, ambientação, então Star Wars acerta sempre bem nesse ponto de ambientação, cara, em locais, de lugares, enfim, de planetas, acerta muito. E Et-Etin é um planeta que ele tem uma identificação própria, você vê que tem uma identidade visual o planeta, né, e é bem legal isso, ainda mais todo esse plot da barreira, que é que eles têm, né, uma estrutura toda pra defender o planeta, o que torna esse planeta muito mais importante, torna até uma vibe assim meio misteriosa, do porquê que ele é tão caçado, né, tipo, é a lenda de Et-Etin. A série toda, quando as pessoas descobrem que as crianças são de lá, o pessoal fica, caraca, mano, então existe esse planeta, você tá mentindo, é zoeira tua e tal. Então é bem legal, eu acho que é um planeta também que a gente poderia ver muito mais abordado numa segunda temporada de Skeleton Crew, que eu acho que é difícil de acontecer, tá? Mas enfim. Outro ponto muito legal dessa série é que ela usa bastante essa questão de efeitos práticos, cara. E eu piro muito, sempre pirei muito nessa questão de efeitos práticos. O próprio personagem lá do Neo, né, o personagem que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, que ele é daquela raça que parece uns elefantinhos, assim, de Star Wars. Ele é muito bem feito, cara, porque tudo bem que a gente vê que tem uma cena aqui ou ali que usa o CGI, né, usa efeito especial, mas a maioria das cenas que a gente vê o Neo parece que ele está na cena ali, ele tá lá. É usado efeito prático, ao que tudo indica, né. Também como é usado do Brutus ali, que é esse capitão, né, que acaba, que o George acaba traindo a confiança dele e tal, essa gangue pirata toda. A gente tem o Brutus, que ele é também usado efeitos práticos, né, que fica muito bom. Aquele cara lá atrás, aquele cara lá eu tenho certeza que ele já apareceu em Mandalorian, tá? É que eu esqueci o nome daquele pirata lá do fundo, mas ele aparece, ele é um saqueador famoso, assim. Ele aparece em Mandalorian, ele toma até um tiro do Mando, enfim, nem lembro o nome dele, né, eu acho que nem é falado o nome dele nem em Mandalorian e nem em Skeleton Crew. Se alguém conhecer o nome dele, comenta aqui embaixo, tá? Eu quero muito saber se tu manja de Star Wars mesmo. Comenta aí. Mas é legal que todos esses efeitos é tudo maquiagem, cara. São maquiagens, são props, né? São fantasias, digamos assim, muito bem feitas. Isso torna também tudo isso muito mais convincente, cara. Até a própria armadura, né? O próprio capacete que o Silvo usa, né? O George usa, né? Porque ele tem vários nomes na série, né? Ele é um pirata que usa diversos nomes. Até o capacete dele é muito bonito, cara. E ele usa esse capacete na série que é muito bonito aqui, nas vezes em que ele tá caracterizado como Capitão Silvo, né? Como ele é um pirata, ele não tem uma identidade exata, né? Ele tem que ficar mentindo, falando vários nomes pra várias pessoas, né? Isso até complica ele na série, é bem legal isso. Mas é legal que ele tem esse capacete, cara. Toda hora Star Wars também acerta em capacetes, cara. Star Wars acerta muito em capacetes. Um exemplo também que eu posso citar foi a Acolyte, que eu acabei de falar. Que a Acolyte a gente tem o Kimir lá, o estranho, que, pô, o capacete dele é muito massa, mano. É lindo, assim, o capacete dele é muito bem feito. O conceito dele também é muito massa, né? Que ele esconde a força do usuário e tal. Enfim, torna o personagem muito mais stealth, perigoso pra outras pessoas, né? Ele passa despercebido e tal, ele consegue ser mais furtivo. É legal que Star Wars acerta também nos capacetes. Então, capacete, ambientação, criação de mundo, planetas, Star Wars sempre acerta, pode ter certeza. Pode sair uma bomba a produção, mas isso você sabe que os caras vão acertar. Então toda essa ambientação de Skeleton Crew é muito rica. Todos esses efeitos especiais usados é um nível muito alto. A trilha sonora também é muito boa. Então todos esses elementos tornam a série muito mais com qualidade, sabe? Muito mais especial essa história contada. Era pra ser uma história descartável, digamos assim, né? Porque é uma história que não vai levar a um ponto importante da história. Não tem Jedi, não envolve Ordem 66.
66, não envolve nenhum Sith, não tem nada. É uma história fechadinha que conta a história dessas crianças que tentaram fugir do planeta. Tentaram não, fugiram do planeta sem querer e elas querem descobrir como voltar pro planeta deles. Eles descobrem que o planeta deles tem uma baita riqueza ali escondida, os piratas descobrem eles, enfim, cara. E sem querer também as crianças no final, elas acabam libertando o planeta de um elo de, enfim, de segurança ali, que eles ficavam meio reclusos na galáxia, porque aquele planeta ele quer se passar despercebido, né? Então as crianças fazendo com que os piratas descobrissem a localização, e quando eles têm que salvar também o planeta, né? A KB vai lá pra fora e ela dá a localização pra aquela coruja, que também é outra personagem incrível da série. Todo mundo sabe a localização desse planeta agora. Tanto que eles conseguem desligar a barreira do planeta. E o pessoal que tá lá dentro do planeta consegue ver pela primeira vez as estrelas, por exemplo. Porque antes não dava pra ver por conta dessa barreira de proteção, né? Que tinha tinha uma fumaça verde, né? Umas nuvens verdes e tal de proteção. Não sei se só de noite tinha, porque eu lembro que algumas cenas de dia ficava normal a iluminação. Não sei ao certo, mas aquela barreira de proteção, ela tampava a visão da galera que morava no planeta, né? Então foi bem legal que sem querer também as crianças acabaram libertando esse planeta do anonimato, né? Coisa que é importante também para que eles tivessem como contar com a ajuda de outras pessoas também para proteger o planeta, né? E caso que eles não estão sozinhos, né? Eles têm a República, eles têm aliados que eles podem ter ali para ajudar a proteger o planeta, né? E não só eles sozinhos, né? Então é bem legal isso, que essas crianças elas trouxeram a liberdade para aquele planeta, né? Pelo menos eu pensei assim quando eu assisti. E sem querer, foi tudo sem querer. Sem querer elas descobriram que o passado desse planeta, sem querer elas descobriram que o planeta ele tinha uma grande riqueza, enfim, sem querer eles ligaram essa nave e foram pra fora, coisa de criança, cara. Eu acho que essa é a vibe que essa série traz e eles acertaram bastante. Então sim, Skeleton Crew é um baita acerto da Disney. Na época não fiz vídeo, mas tá aqui o vídeo agora, antes tarde do que nunca, né, eu fazer vídeo disso, enfim. E tomara que tenha uma segunda temporada. A gente não tem nenhuma notícia ainda confirmando uma segunda temporada. Eu acho que é difícil ter uma segunda temporada, porque eu acho que essa é uma história que foi contada e ponto, mas quem sabe no futuro, né, quem sabe eles anunciem, né. Eu ia ficar muito feliz porque é uma série muito legal, passa uma vibe muito boa e positiva pra você que tá assistindo, pô, muito massa mesmo. Eu indico muito, cara. Eu peço até pra você, esqueça The Acolyte, esqueça a má impressão que Star Wars tá deixando ultimamente. Abre a mente e assiste Skeleton Crew, que é muito bom, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você assistiu Skeleton Crew, se você não assistiu. Quero muito tua opinião. Se inscreva no canal, deixa o like, faz isso tudo que me ajuda muito. Hype o vídeo, se possível vire membro. Se não der pra virar membro, tudo bem também, deixa o like que me ajuda muito, tá bom? Um grande abraço, que a força esteja com todos vocês e eu vou indo nessa.